Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta nesta quinta-feira no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em que tratamos temas de ética e de moral cristã. Nessa quinta-feira falaremos sobre uma dimensão muito importante do ser humano, que é a consciência. Temos consciência, ou seja, e o que significa ter consciência? O que significa consciência? Pois a consciência é aquela voz interior que nos fala as coisas que estão certas ou erradas. Aquela voz que nos acusa, diz lá no interior, olha, isso está bem feito, isso não está bem feito. Lembram lá, num dos primeiros programas em que falávamos da questão da natureza humana, em que dizíamos, poxa, se alguém pegasse uma criança, espancasse uma criança, todo mundo fica indignado, todo mundo fica dizendo, poxa, isso não está bem. Pois quem diz isso não está bem é a nossa consciência, está lá dentro de nós, e nos diz, olha, isso deve ser feito assim, isso não deve ser feito assim, ou isso que tu fizeste está bem feito, isso que tu fizeste não está bem feito. Essa é a consciência, essa voz interior que sempre fala. Sim, existem graus de consciência, quando a consciência é bem educada, quando trabalhamos muito bem a consciência, escutamos mais, é uma sensibilidade maior, ou seja, tinha alguém que dizia uma vez que é como uma pele de bebê, quando você toca, o bebê já sente, já se arrepia, pois essa é uma consciência bem formada. Aquelas consciências não bem formadas, que se acostumaram a ofender a si mesmos, que se acostumaram a ofender a Deus, são aquelas consciências em que já está tudo queimado, é difícil sentir, difícil escutar, a voz fala lá embaixo, já muito baixinho, mas sempre fala, sempre existe consciência, por diferente que seja a formação dessa consciência, a sensibilidade dessa consciência, a consciência sempre existe. E sempre é ela que nos diz, olha, isso está certo, isso não está certo. Lembram daquela história infantil, o Pinóquio? Ou seja, o Pinóquio é um boneco de madeira, é um boneco que não é um menino de verdade, ele quer ser um menino de verdade. A fada disse que se ele se comportasse bem, ele seria um menino de verdade. E como ele não era um menino de verdade, ele tinha alguém para ajudá-lo. O grilo falante, lembram dele na história? O grilo falante era a consciência do Pinóquio. Era isso, como ele não era um menino de verdade, ele não tinha consciência. Era o grilo falante aquele que dizia, olha, não faz isso, olha, faz isso. Olha, não falta a escola, dizia o grilo falante para o Pinóquio. E ele não obedeceu à consciência e faltou a escola, depois deu todos aqueles problemas. E ele tenta uma hora até mesmo expulsar o grilo falante, dar um chute no grilo falante para não escutar mais a voz da consciência. Mas o grilo falante volta a falar e volta a falar. Pois essa é a nossa consciência também. Ou seja, não temos um grilo falante porque temos a consciência que fala de fato no nosso interior. E se pararmos e ouvirmos a nossa consciência, ela nos dirá, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Temos o dever moral, o dever ético, o dever diante de Deus, de obedecer à voz da nossa consciência. Esse foi o tema de hoje. Nos vemos na próxima quinta-feira no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV. Até lá!